Olá, queremos convidar a todos a participarem todos os domingos a partir das 13 horas do Falando com o Professor. Estamos de volta com entrevistas, com palestras e aulas e também falando do cotidiano da escola. Nós aguardamos você. Olá, que bom termos aqui em mais um Falando com o Professor. Aqui, professor Galindo. Estamos reacendendo este desejo de estar todos os domingos conversando com você, trazendo o cotidiano da escola, os problemas de ensino, de aprendizagem, conversando com a família e colocando os aspectos educacionais nesse processo de ensino e aprendizado à luz do vosso conhecimento. Hoje, a participação dos alunos, ex-alunos e a sua participação. E se você tiver algumas sugestões para o nosso programa, nos envie pelo nosso Telegram ou possamos estar sempre em sintonia com você. Você fará o programa conosco. E hoje, esse domingo será maravilhoso. Estamos começando o Falando com o Professor. Vamos rodar a vinheta, daqui a pouco estaremos de volta. Bem, estamos de volta com o programa Falando com o Professor. E neste bloco, nós vamos assistir a uma apresentação da aluna Cauane, da Escola Pequeno Príncipe. Ela vai estar trazendo para nós uma pequena demonstração sobre circunferência e círculo. É com você, Cauane. Bom dia, meu nome é Cauane, sou aluna da Escola Pequeno Príncipe 2. O nome do meu professor é Wellington Galindo e eu sou do 7º ano. E hoje irei falar sobre circunferência. Nosso tema de hoje é circunferência. Circunferência é a reunião de todos os pontos equidistantes de um ponto chamado centro. Agora irei falar os elementos que iremos usar. O primeiro elemento irá ser raio, corda e o último, diâmetro. Eu vou primeiro para ficar melhor, né? C e D. Esses serão os elementos que iremos usar. O raio é o segmento que liga do centro da circunferência. Esse ponto aqui vai indicar o centro, tá? Da circunferência até a borda da circunferência. A circunferência é esse círculo, tá? Esse círculo aqui é uma circunferência. Então, isso daqui será chamado de raio. Raio. Agora, outro elemento é quando você liga dois pontos da circunferência. No caso, tá reto, mas tudo bem. Isso aqui será chamado de corda. Acho que não vai dar pra botar aqui. Vou botar C. Indicando a corda, tá? Isso aqui é uma corda, mas acho que não dá pra botar o nome aqui. Eu primeiro botei C, tá? Isso aqui é uma corda. No caso, a corda, ela não irá passar pelo centro. Por isso, que ela é chamada de corda. Que ela liga um ponto da circunferência até outro ponto da circunferência. Agora, se essa corda passar pelo centro da circunferência, ela irá ser chamada de diâmetro. Caso isso daqui. Isso aqui irá ser chamado de diâmetro. Diâmetro. Acho que não dá pra enxergar muito, porque o piloto tá meio ruim. Nós podemos dizer que o diâmetro é o raio duas vezes, pois o raio, ele é assim, né? Se a gente pegar ele, deitar ele e fazer ele uma vez, vai ficar metade do diâmetro. Então, a gente tem que fazer duas vezes. Então, nós podemos dizer que o diâmetro é um raio duas vezes. Porque é a mesma medida. Então, é duas vezes, né?
é o diâmetro. O raio 2 vezes o diâmetro. Então, você pode fazer assim, no assunto de prova, sei lá o que. Pode botar que D diâmetro, assim, diâmetro é 2 vezes rádio. Ou um R 2. Ou assim, tá? Dou um exemplo agora, desculpa. Vou dar um exemplo agora. Se você pegar um bambolê, medir o comprimento e dividir pelo diâmetro, vai dar aproximadamente 3,14. 3,14. Esse 3,14 foi dado o nome de pi. Pi. Esse 3,14 é o nome pi, tá? Ou você pode escrever assim. Ou assim. Você pode escrever o símbolo do pi ou a palavra pi. Então, no bambolê, né, no exemplo, o comprimento C. Dá pra entender como C, né? Acho que não. C. Agora dá, né? Comprimento e o diâmetro vai dar 3,14. Aqui. Ah, mas por que você botou outro aqui? Porque, como é que eu vou saber que isso daqui é um número pi? Quando a gente bota esse sinalzinho aqui, ó. Deixa eu apagar assim. Esse sinalzinho aqui. Pera aí. Tá melhor. Esse sinalzinho aqui. E vai indicar que isso daqui é um número pi. Porque sem o sinal a gente não sabe, né? A gente não sabe. Como assim o comprimento do bambolê, o diâmetro, vai dar 3,14? Aí, pra ficar mais fácil, a gente bota o coisa pi. O coisa do pi, né? Ou você pode fazer a mesma coisa. Em vez de botar aquela coisinha ali do pi, você vai botar o pi. O que muda é o número e o coisinha aqui, né? Que eu esqueci o nome, o acento, né? Não sei se é acento. Aí tudo bem. Não tem problema se você fizer assim. Deixa eu botar assim pra ficar melhor. Pronto. Tá meio feio, mas tudo bem. Desculpa. Acho que dá pra entender agora. Você vai fazer assim. Isso aqui vai indicar que o comprimento do bambolê dividido pelo diâmetro vai dar o número pi. Ou você vai fazer assim. O comprimento do bambolê e o diâmetro do bambolê vai dar 3,14. Só você botar o sinalzinho aqui que você vai entender esse 3,14. Então, essa foi a nossa explicação de hoje. Espero que você tenha gostado. Obrigado por ficar até aqui. Estamos de volta para mais um bloco deste Falando com o Professor, neste domingo. E nós estamos parabenizando, né, a aluna que neste momento trouxe-nos esta participação tão importante de uma atividade, de um processo de ensino e aprendizado, né? A aluna trouxe uma apresentação muito importante nesse processo de ensino e de aprendizado. E este modelo, ele distingue de outros pelo empenho e pela abertura do pensamento do aprendiz para que possa consolidar o seu aprendizado, tá? É algo que eles estão mantendo sempre
uma percepção, dá uma pausa aí. Olá, estamos de volta para mais um bloco do Falando com o Professor. E neste momento queremos falar do que foi apresentado pela aluna Cauane no bloco anterior. Isto prova o método que estamos utilizando para que o aluno possa mais e mais ter a sua capacidade de pensar de forma livre para poder consolidar o aprendizado em sala de aula. E sempre tenho falado que nós incentivamos aos nossos alunos hoje como fomos incentivados em tempos distantes, em que a educação, e não diria educação, mas o ensino e o aprendizado eram levados mais a sério, o que destoa do momento atual, onde estamos presenciando uma involução dos nossos aprendentes. Eles despertam com um potencial tão extraordinário e de repente eles despencam num marasmo que nós que estamos em sala de aula no dia a dia entendemos exatamente o que está ocorrendo no sistema educacional presente. Mas nem tudo está perdido, nós estamos fazendo a nossa parte e consolidando no aluno o que ele precisa para a vida, profissionalismo e de uma atividade que vai lhes trazer futuramente o sustento. Há quem diga que precisamos falar ou despertar ou formar alunos críticos. Sim, e a pergunta fica, será que adianta formarmos alunos críticos sem o conhecimento para uma vida profissional bem-sucedida? A participação ativa do professor, mas não apenas do professor, mas também dos pais e da escola, formando um bloco mais conciso. Os alunos, a percepção de progresso, de conhecimento, de entendimento do saber. Querem nos impor muitas informações, mas o conhecimento, o extrair dessa informação, às vezes leva a posições contrárias. Não chegam a afirmar aquilo que na prática desejam. Mas nós estamos por fazer a nossa parte e o Falando com o Professor estará auxiliando você do ensino e do aprendizado. Então fique conosco sempre. Vamos deixar nesse bloco, primeiro, um recadinho da aluna do Sabor da Infância. Como já vimos há pouco, a demonstração da forma e a performance com que se portou a aluna do EPP, a Escola Pequeno Príncipe. Eu quero aproveitar aqui também mandar um abraço para os alunos do Conquista, essa tríade, esse quarteto de escolas, de instituições que nós prestamos os nossos serviços. A Escola Pequeno Príncipe, a Escola Pedagógica Especial, que também é o EPP, aqui no nosso Vasco da Gama, é a Escola Sabor da Infância e o Núcleo Conquista, em que nós estamos aí trabalhando, ok? Então, fique na sequência com um recadinho da Elisângela Sabor da Infância e depois eu vou lhes ofertar uma das nossas aulas que fala sobre plano cartesiano. Então, fique conosco e vamos trazer essa sequência e depois nós voltamos para o encerramento desse Falando com o Professor, desse domingo maravilhoso. Você em casa e eu aqui fazendo o que gostamos de fazer. Falar de educação, falar de ensino, falar de aprendizado. Até o próximo bloco, onde nos encontraremos para nos despedir por hoje. Tchau, te aguardamos lá. Olá, meu nome é Alessandra, estou te convidando para assistir o seminário de matemática. Os dias serão do dia 11 até o dia 26 de maio. Os alunos serão Alessandra Nito, Laila Celine, Gabriel Luiz e Lucas Barbosa. Olá, sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje estaremos falando sobre plano cartesiano. Vamos lá, nossa aula de hoje. Vamos estar trabalhando o plano cartesiano e suas transformações. A princípio, nós vamos entender
O que é esse plano cartesiano? É um plano idealizado por René Descartes, e nesse plano ele divide em quadrantes. Eu tenho linhas, uma linha perpendicular, esta aqui vertical, nós chamamos de eixo dos Y, e esta linha horizontal que chamamos eixo dos X. Nessas linhas vão ser colocados números em ordem crescente e decrescente, onde há uma origem, a origem 0. Aqui no centro eu tenho um 0, distanciando-se à direita vamos encontrar os números positivos. Logo, mais 1, mais 2, mais 3 e uma sucessão de pontos à direita. À esquerda procede-se de igual modo, de forma simétrica, porque à esquerda do 0 temos menos 1, menos 2, menos 3 e infinito. Observe que na linha vertical e eixo dos Y também aparecerão números. E esses valores acima, todos serão positivos. E aí temos mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e vai a infinito. Abaixo, todos são negativos. Menos 1, menos 2, menos 3 e infinito. Uma coisa importante que precisamos saber é que este plano cartesiano ele é dividido em quadrantes. Não é em quadrado, é quadrantes. E observem que eu tenho 1, 2, 3, 4 quadrantes. Cada quadrante possui uma característica. E essas características são importantes para o nosso aprendizado. Então vamos observar aqui. Eu vou olhar esse ponto e vou chamá-lo de ponto A. Está aqui o ponto A. E observei o ponto A tem o número 3 e 1. Ora, para entendermos isso, precisamos entender a ordem em que esses valores aparecem. E a ordem que ele aparece é que o primeiro valor é o valor de x, seguido do valor de y. Olhando este ponto, eu tenho no eixo x o valor 3, e caminhando no sentido vertical, eu vou encontrar um outro segmento paralelo, que é o y. E no segmento paralelo y, eu tenho o valor mais 1. E esse valor está associado ao valor 3, formando aqui um par que chamamos par ordenado, onde o primeiro elemento pertence ao eixo x e o segundo elemento pertence ao eixo dos y. Assim, temos o nosso primeiro par ordenado, que é 3 e 1, está aqui o ponto A, e esse ponto pertence ao primeiro quadrante. Uma observação importante a fazer agora é que no primeiro quadrante os valores aparecem positivos, tanto o x quanto o y. Os dois se apresentam positivos. Pois bem, dito isto, vamos caminhar para o segundo quadrante. No segundo quadrante, vamos chamar aqui esse ponto de B. Ponto B do segundo quadrante é representado por menos 1 e 1. Para efeito, esse valor menos 1 está no eixo do x, agora do lado negativo. Logo, o primeiro elemento é menos 1. Segundo elemento, traçando da mesma forma, um segmento vertical que vai encontrar o mais 1 no segmento de y. Juntando os dois pontos, temos menos 1 de x e mais 1 do eixo y. Notadamente, eu tenho o segundo par ordenado, que eu vou chamar de ponto B. É o ponto menos 1 e 1. Observe que esse ponto está no segundo quadrante. E a característica do segundo quadrante é que os pares ordenados que estão formando este ponto, ele começa com um valor negativo, que é exatamente o valor de menos 1 que encontra-se no eixo do x. Logo,
Todas as vezes que o início for menos 1, a ideia que surge para nós é que o ponto está no segundo quadrante. Pois bem, olhando de forma mais apurada, observemos o terceiro quadrante do plano cartesiano. No terceiro quadrante, algo interessante está ocorrendo aqui. Eu vou pegar o primeiro elemento de x, que é menos 3, ele vai estar aqui, x aqui, e depois eu vou observar a correspondência, que também no eixo dos y também é menos 3. Ora, este ponto vamos chamar de ponto C. O ponto C está no terceiro quadrante. Então, no terceiro quadrante eu tenho o primeiro elemento, que é menos 3, e o segundo elemento também menos 3. Assim, chegamos à conclusão que todos os paraordenados do terceiro quadrante é formado por dois valores negativos, o valor de x e o valor de y. Eles sempre serão negativos. Por isso que chamamos o terceiro quadrante de quadrante negativo. Pois bem, aplicado essas informações, vamos chegar ao quarto quadrante. No quarto quadrante, nós também observamos a sequência dos valores. Observe, senão, eu tenho aqui nesse ponto de x o 2. Então eu tenho 2 aqui. Mas, quando observo a quem corresponde no eixo do y, eu encontro menos 3. Bem, como dizíamos, eu chego ao quarto quadrante com uma observação importante a fazer. Quarto quadrante, eu tenho o 2, que vai fazer correspondência com 3. O 2 sempre positivo e o segundo elemento sempre negativo. Assim, nós estamos compreendendo que, quando fazemos a observação nesse contexto, o quarto quadrante se caracteriza com o primeiro valor positivo e o segundo valor negativo. Bem, vamos agora observar de forma um pouco mais abstrata o que retratamos aqui de forma mais elementar e pedagogicamente mais visível. Aqui nós não estamos visualizando os quadrantes, nós estamos visualizando os pontos. Vamos imaginar que este ponto aqui seja um ponto que a gente vai chamar de A. E observei nas suas linhas gerais que os primeiros elementos, o primeiro elemento que aparece aqui é o elemento de x, e esse corresponde a menos 5. O segundo elemento de y, que é y, corresponde a 1. Ora, primeiro elemento negativo, segundo elemento positivo, logo nós despertamos a ideia de que este ponto está no segundo quadrante. E se observarmos aqui, eu tenho a mesma característica. Entretanto, ao observarmos o primeiro quadrante, nós temos os dois valores que se apresentam positivos, tanto o de x quanto o de y. Assim entendemos que todos os pontos que têm os dois elementos positivos terá encontro no primeiro quadrante. Observe, senão, esse ponto A aqui, 3 e 1, os dois elementos são positivos, o que nos reforça a ideia de que todos os valores com essa característica estão presentes no primeiro quadrante. Agora, nós vamos observar este ponto. Esse ponto aqui eu chamei de B, esse eu vou chamar de C. Poderia chamar de M, P, L, Z, qualquer outro tipo. Aqui, já informamos que esse ponto 6 e menos 1 se encontra no quarto quadrante. E por que no quarto quadrante? Porque o quarto quadrante é formado com o primeiro elemento positivo e o segundo negativo. Assim, olhando as características, ela é exatamente semelhante ao que ocorre no quarto quadrante. Mas vamos agora observar o terceiro quadrante. O terceiro quadrante é chamado de quadrante negativo. E por que quadrante negativo? Porque todos os seus elementos estão sendo apresentados com valores negativos, tanto o valor de x como também o valor de y. Assim, nós concluímos esta informação sobre o quadrante afirmando que o
segundo quadrante ele é negativo e positivo, nessa ordem. O primeiro quadrante ele é todo positivo, enquanto que o quarto quadrante é positivo e negativo. Observem, nessa ordem. Tá? E o terceiro quadrante é todo negativo. Ok? Então, que possamos guardar essa informação básica para resolver qualquer atividade que apareça em relação aos pares ordenados. Agora, nós vamos identificar os pontos e os pares ordenados nesse plano cartesiano. Pois bem, vamos olhando aqui, meu caro Hugo César. Observamos aqui o primeiro quadrante. Olhem para cá. E no primeiro quadrante encontramos o ponto D. Ora, se é do primeiro quadrante, esse ajuntamento dos dois valores serão positivos. Logo, primeiro elemento de x, que é 5, e depois segundo elemento, que é 2, que são elementos de y. Logo, primeiro quadrante, todo positivo. Olhando o segundo quadrante, nós vamos observar alguns detalhes. É o ponto B, e o ponto B é formado pelo primeiro elemento de x, que é negativo, menos 3. É o que nos informa aqui o segundo quadrante. Observe que o segundo quadrante sempre começa negativo. E depois, a associação que faz é com o 4, que é positivo. Então, logo eu tenho ponto 3 e 4, que é o ponto B, que está no segundo quadrante. O outro ponto está no terceiro quadrante, e o terceiro quadrante é todo negativo. Assim, eu tenho valor de x menos 2 e valor de y menos 2, o que caracteriza todo o ponto C como ponto negativo. Por fim, chegamos ao quarto quadrante. E no quarto quadrante, temos a ideia de que ele começa com positivo e termina com o negativo. Observe que o ponto A está aqui e o primeiro elemento é 1, é positivo. Mas o segundo elemento, que está em Y, é 6 e é negativo. Então, logo, o ponto A é o ponto 1, 6, que está no quarto quadrante, conforme as características. Se você entendeu, eu quero parabenizá-lo. Se não, para o vídeo, retorne, assiste 1, 2, 3 vezes e certamente facilitará o vosso aprendizado. Dê o seu like, compartilhe, se inscreva e até a nossa próxima aula. Bem, gente, estamos chegando para o final de mais um Falando com o Professor. E este é o primeiro, depois nós chegamos a atingir, esta semana, o nível de 500 inscritos no nosso canal. Já queremos aqui agradecer a sua preferência, o seu carinho e pedimos a todos que ajudem-nos a superar agora a meta de 1000 inscritos. E sempre, aos domingos aqui com o Falando com o Professor. E cada domingo, uma entrevista. Cada domingo, um dos nossos alunos estará exibindo aí os seus conhecimentos pelos ensinamentos que receberam. E você é o nosso parceiro especial. Deixe o seu like, curta o nosso vídeo, compartilhe as nossas informações, as nossas aulas, porque certamente você estará contribuindo para momentos felizes para todos nós. Quero agradecer a você e dizer a você que até o próximo domingo ou alguns momentos aí em edição extraordinária que nós estaremos nos apresentando para você. Tchau, tchau, gente, e até domingo que vem com mais edição do Falando com o Professor. Você acabou de assistir mais uma edição do Falando com o Professor, que voltará no próximo domingo às 13 horas. Você é nosso convidado. Inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, compartilhe as nossas aulas e nós estaremos muito gratos a você.
Até domingo, se Deus quiser.